o largarei. Esta é a via unitiva. Encontrar a Deus e jamais o deixar. Acho que essa parte se responde assim. Só assim. Eu acho que poderia acabar já. Vamos. Não tá bom o papo, é isso? Então? Muito bem. Então nós vemos que há um caminho profundamente existencial para a união com Cristo, para a união com Deus, a união esponsal, né? Sim, você sim. tinha nos falado. Mas muito bem, Luquinhas. E essa... Então eu queria ver aqui, né, formas práticas, então, no nosso dia a dia. Como fazer oração, né? Como fazer oração de forma prática? Então, nós sabemos que existe a oração verbal, né, que podemos dizer assim, de forma prática, o Pai Nosso, Ave Maria, o Querer em Deus Pai, enfim, as orações verbais. E tem também a oração mental, né, que seria a oração diretamente com Deus. Aqui, de forma bem básica, né, essas definições, claro que é bem mais profundo do que isso, mas de forma básica. Oração mental, esse diálogo direto com Deus, não que na oração verbal não se tenha um diálogo com Deus, mas aí é no interior do homem que acontece esse diálogo através da oração mental, e a oração verbal como aquelas práticas de devoções, de oração que eu falo, né? O Pai Nosso, de forma pública e direta. Mas, enfim, como na vida prática, no meu dia a dia, como eu consegui conciliar essa vida de oração? A oração mental, a oração verbal. É que também, numa academia, a gente não vai sair daqui hoje carregando 100 quilos, né? A gente tem que ir comendo papinha, devagarzinho. De forma progressiva. E é você que está acompanhando, né, que quer adentrar mais, sente que a sua vida está perdendo sentido. Fala, meu Deus, mas por quê? Porque falta essa maturidade espiritual. Então, hoje a gente vai dar as ferramentas para ir de pouquinho em pouquinho, para você amadurecer. A ideia, na verdade, é exatamente isso que você falou. Voltando ao exemplo do corpo, né? Uma criança, você não vai chegar para uma criança de 2 anos e vai dar uma feijuca para ela, entendeu? Nunca. Você não vai chegar para uma criança que está aprendendo a comer agora e vai dar um osso para ela roer. Muito pelo contrário. Você começa com leite, aí depois uma papinha, depois algo um pouco mais substancial, até que subindo aí, aprendendo a se alimentar com o crescimento dos dentes, né, começando a mastigar, aí sim ela começa a comer algo que seja mais sólido. Na vida espiritual, acontece da mesma maneira. Então, assim, o Marquinho comentou a respeito, né, da oração vocal e a oração mental. A oração vocal, como a gente disse, são as orações de repetição, de uma maneira extremamente breve. São as orações de repetição. Então, terço, Pai Nosso, Ave Maria, o Creio. E são essas orações de repetição, onde a gente já faz algo que já é pronto. É igual a gente está vivendo esse tempo, a Quaresma de São Miguel, né? Exatamente. São práticas também devocionais de cada uma, ladainha. Essas são as orações vocais. Que a gente, uma maneira, se a gente for pegar a etimologia, né? Vocal, que fala, que sai da voz. Que é o melhor pegar do original, né? Que chama, mas que se produz necessariamente um som, ou seja, que já é pronto. A oração mental, ela é algo mais pessoal. Ela é uma conversa com Deus. Então, existe um padre amigo meu que ele vai dizer que a oração mental, ela serve para termos uma intimidade com Deus. Certo? Então, na oração vocal, a gente molda a nossa vontade com a vontade de Deus. No sentido de que a gente coloca as estribeiras. E aí, no fim, a oração mental, ela chega para que nós, conversando com Deus, possamos nos moldar a Ele. Certo? Então, um exemplo prático aqui de oração mental. Uma meditação. Uma leitura da Sagrada Escritura. Certo? São estes os pontos onde nós precisamos ter maior foco. Não adianta nada a gente rezar um monte de coisa, se a gente não consegue colocar essas duas coisas, de maneira especial, a meditação em prática. Porque as orações vocais são importantes, extremamente necessárias. Exato. Mas nada é melhor do que a oração mental. Porque é nela que você vive a intimidade com Deus. É nela que você entra em relação com Deus. Então, se nós formos olhar aqui, né, formos colocar aqui alguns parâmetros, né? Existe um livro que se chama A Virtude da Ordem. É um livro bem curtinho. Eu, particularmente, li em um dia. Ele é extremamente curto, fácil, tem imagens para poder ilustrar melhor. E nele vai se dizer que nós precisamos, para moldar a nossa vida dentro de uma vida de oração, nós precisamos colocar pontos estratégicos.
e locais que são importantes, coisas que são mais importantes do que outras. Então, aquilo que é o principal, Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, a vida com Deus, este é o principal. Depois, em segundo lugar, a família, a vida familiar. Em terceiro lugar, a vida do trabalho, a nossa vida social, digamos assim. Em quarto lugar, os nossos amigos. E em quinto lugar, o nosso descanso. Significa que o quinto lugar, ele é desprezível? Não, nós precisamos descansar. Mas nós precisamos colocar limites e lugares e importância para cada coisa. Então, a partir do momento que, aqui uma dica prática, né? A partir do momento que você tem noção de como se dá o seu dia a dia, você pode moldar a sua vida de oração. Então, lá no seminário é um pouco mais fácil da gente fazer isso. Mas para uma pessoa que tem uma vida corrida, que uma pessoa que tem uma vida no trabalho, eu trabalho de horário X a horário Y. Não faça com as orações como enxertos. Aonde dá para enfiar uma oração, eu enfio aqui. Se eu tô no ônibus, eu rezo um texto. Se eu tô no Uber, eu rezo um livro. Porque você sabe que se coisa X não acontecer, você não vai conseguir rezar. As orações, elas precisam ser necessariamente fixas na nossa vida. Que legal isso. Precisam ser coisas que não podem sair do nosso cotidiano. Mesmo que seja pouco. No dia eu só consigo rezar um terço e ler 2 versículos da Bíblia. Reze esse terço. E leia esses 2 versículos da Bíblia com muito amor. Mas que eles sejam permanentes. Certo? E no lugar deles, né? E no lugar deles. O contexto que acontecer, eu vou estar ali. Exatamente. Como você falou, no seminário é mais fácil porque a gente tem capela central, capela nos blocos, lugar para ir, lugar para estudar, lugar para dormir, lugar para comer. O duro é que a gente também tem que colocar a realidade da pessoa que, por exemplo, mora num apartamento fechado. A gente teve aí a pandemia que nos mostrou isso. Pô, a gente tem que fazer virar ali o nosso lugar de oração, o nosso lugar... Então, até você, prepare na sua casa um lugar de oração. Não precisa ser no quarto. Acho interessante. O quarto é lugar de dormir. Você ali, rezando perto da cama, primeiro você começa rezando ajoelhado. É muito legal isso. Daqui a pouco você está rezando sentado. Daqui a pouco você está rezando sentado na cama. Daqui a pouco você está rezando deitado na cama. Depois... Daqui a pouco você não está nem rezando mais. Exatamente. Eu já estou aqui no quarto, né? Eu já estou rezando mentalmente. Sim. Tentar distinguir esses espaços. Para de enganar Deus. Para de sacanear você mesmo. Sim. Isso vai fazer mal só para você. Então, assim, a gente tem que entender essa realidade. De que as orações, elas precisam ser as setas. Elas precisam ser as placas da vida espiritual no nosso dia. E aí, então, deixar um lugar para a nossa oração. Então, canto, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, aqui vou dar alguns passos, né, de como a gente pode, de uma maneira prática, colocar-nos num momento de meditação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar um lugar. Vai lá, monta um altarzinho. Nossa, precisa ser um altar da Capela Sistina? Não. Pô, vai lá. Se tem uma cruz, coloca uma cruz. Se não tem problema. Uma vela, de preferência, uma imagem de Nossa Senhora. Exato. Certo? Claro que tudo dentro das suas possibilidades e tudo mais. Se tiver mais algum santo que você tem devoção e tem uma imagem, coloca o santo lá também, para que você lembre que ele também está intercedendo por você. Primeiro momento. Depois, colocar-se na presença de Deus. Então, sinal da cruz e rezar uma oração de maneira melhor, o Vinde Espírito Santo, que é onde a gente invoca o Espírito Santo no momento da nossa oração. Aí depois um reconhecimento. Senhor, eu reconheço, eu sei que o Senhor está aqui. Algo breve, não precisa fazer o seu momento de oração, de meditação, isso. Mas só, Senhor, eu reconheço que o Senhor está aqui comigo, sei que o Senhor me ouve, e eu estou e peço a aptidão para te ouvir. Algo próximo disso. Depois, entregar as dificuldades a Deus. E não só as dificuldades que você passa na sua vida, mas as dificuldades de agora. Senhor, eu não queria estar rezando aqui, porque eu tenho um monte de coisa para fazer da minha vida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, mas eu tirei um momento para o Senhor. Olha, Senhor, estou com dificuldade de rezar agora, porque eu moro numa rua movimentada, está passando um monte de carro, não estou conseguindo me concentrar, mas eu entrego todas as dificuldades para o Senhor. Certo? Esse é o primeiro momento. Depois, escolher algo para meditar. Claro que isso vem antes, né? Mas ter algo para meditar. Então, eu recomendo fortemente a Bíblia, a Sagrada Escritura. Pegar lá
os evangelhos, que eles são, já explicam, já explanam a vida de Cristo. Então, nós nos remetemos diretamente à história da salvação no período onde Cristo estava conosco. Então, ele é o lugar onde a meditação mais frutifica. Ah, mas eu não quero rezar com a Bíblia, eu quero rezar com outro livro. Pode? Claro que pode. Aqui depois nós vamos dar algumas indicações, mas Sagrada Escritura, sem erro. Escolheu o que você vai meditar? Leia. Leia uma vez, 2, 20, 90 vezes se precisar. Comece a rezar em cima daquele texto. E perceber como que, em que palavras, em que momentos aquilo te mexe. Então, olha, tal coisa, tal palavra, tal citação, tal momento. Lá eu fiquei mexido. Rezar com aquela palavra. Perceber o que Deus quer te mostrar. E aí, nesta oração, por fim, dizer para Deus, olha, Senhor, que esta meditação, que este momento de meditação, não seja somente um momento, mas seja o momento de transformação da minha vida. Certo? Então, este é, claro que um básico daquilo que é a oração mental. Uma oração de intimidade com Deus, uma conversa. Naquele momento onde você descobre a palavra, descobre aquilo que te mexe, conversa com Deus. Fala, olha, Senhor, por que isso aqui está me mexendo? Será que é por causa disso, disso, disso? Ó, está acontecendo tal coisa, então, sabe? Conversar de fato com Deus. Claro que a gente não vai tratar Deus aqui como brother. Falar, e aí, velho, beleza? Mas entender que nós temos uma intimidade de Deus como nosso Pai. Então chegar e falar, olha, Senhor, eu tô com tal dificuldade, viu essa palavra, fiquei um pouco assim, e aí, o que é? Conversar de fato com Deus. Isso é interessante. Desculpa. Pode continuar, já. Não, é que essa reverência para com Deus, né? Eu vejo muitos jovens, assim, enfim, tratando Deus como se fosse um brother, sabe? Então, começou a chamar Deus de você pra mim, eu já falei, ih, cara, calma aí que não é só as negras. Dá uma segurada que é o nosso Senhor. Mas bem, só um parênteses. Sim. Isso é interessante, Luquinha, todo esse caminho, né, para exercer uma vida espiritual e para ter um momento de meditação. Então, isso, até meus irmãos que estão aqui nos assistindo, você precisa separar um momento, você precisa ter um momento de meditação para conversar, para dialogar com Deus. E assim, separa um tempo. Veja no seu dia, através da virtude da ordem, um momento. Ó, então eu tenho, sei lá, das 11 horas da noite às 11h15. Porque eu chego da faculdade 11 horas. E é das 11 às 11h15 que eu consigo rezar. Pronto, é das 11 às 11h15 que você vai rezar. Sim. Se coloca na presença de Deus, como o Luquinha falou. Prepara um lugar, um ambiente de oração. Isso é propício, é importante. Né? Se apresenta diante de Deus. Reconheça que Deus está te ouvindo. Deus te vê, Deus te ouve, enfim. Mas enfim, e sigam esses passos. E por último, né, só para fechar essa ideia, a gente não pode esquecer que a vida de oração, ela não é só para o momento da oração. Então, eu tô rezando aqui, eu tô com Deus e tal. Eu vou embora, vou viver minha vida muito louca. Isso é importante, verdade. Os padres... todo exatamente, dia, o dia inteiro. É algo para depois. É uma música louvando a Deus, é filmes para engrandecer a criação de Deus. Óbvio, é gostoso ver filmes que nos divertem. Mas a todo instante, lembrar, piada, tô ferindo, tô... no cotidiano da nossa vida, né? Exatamente. É conseguir enxergar no ordinário o extraordinário. Sim, os padres ortodoxos, eles cunharam, né? Algo que seria a oração do coração, que eles também falam que é a oração de Jesus. Aqueles que não conhecem, se quiserem, é uma leitura simples, tranquila e muito, muito frutificante, é O Peregrino Russo. É um livro maravilhoso, que vai... Inclusive, só um parênteses, nós vamos ter que ler esse livro por conta do Padre Bruno. O Padre Bruno nos acompanha. Toda aula ele cita a gente lá. Então, um abraço aí pro Padre Bruno. Um abraço, Padre Bruno. É sexta. Então, esse livro, de uma maneira extremamente resumida, né? Existia um cara, um homem, que ele queria queria entender aquela frase de Jesus, orai sem cessar. E ele falou, como é que eu vou orar sem cessar? Eu tô dormindo, como é que eu vou rezar dormindo? Certo? É que são momentos, são questões que fazem sentido. E aí ele foi perguntando pros padres que eram mais conhecidos lá da Rússia, ele é da Rússia, né? Como é que eu faço? Até que ele chega para um senhor e fala, olha, existe essa oração, que é uma frase. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. É uma frase. E existe, na Igreja Ortodoxa,
não vou lembrar exatamente o nome, mas agora é um terço, algo como um terço, né? Que são várias contas, assim, da qual o monge ou o religioso ele vai repetindo, né? Durante o seu dia, esta frase, que eles vão dizer que é a oração de Jesus. Aqui a gente conhece a oração de Jesus como o Pai Nosso, lá eles conhecem como essa oração. Eles também rezam o Pai Nosso, mas para eles falar, a oração de Jesus é esta frase. E aí, então, ele começa a praticar essa oração e ele faz todo o dia, sem cansar, o dia inteiro. Até que, em um certo momento, ele percebe que esta frase, ela começa a ficar sincronizada, né? Começa a ficar contínua com a sua respiração. Então, ele não precisa mais daquele objeto, daquele terço para rezar. O simples fato dele respirar, ele se lembra da oração e reza. Ele se lembra de que ele tem que louvar a Deus. Até que, ao fim do livro, não estou querendo dar spoiler aí para você que vai ter que fazer trabalho, mas até que no fim do livro, ele percebe que a oração ela fica sincronizada, ela fica junta do seu coração. Então, quando o coração dele bate, ele reza. Rapaz. Essa é a ideia da vida espiritual. Cara, é um gigante. Cara manja. Exatamente. Esse livro é maravilhoso. Essa é a ideia da vida espiritual. É que com o bater do nosso coração, cada pulsar seja um louvor a Deus. Interessante, muito bom. Só antes da gente mudar, então, ir para o próximo tema, algumas indicações de livros aqui, né? De forma breve. Então, para oração verbal, né, nós temos... Marcinho, veja aí se vai pegar. Nós temos um livro aqui, um devocionário. Sim. Para oração verbal. Se você quiser fazer orações verbais com devoção, nós temos o Seleta de Oração. Não estamos ganhando nada para isso, mas é muito bom. Esse devocional ele é muito bom. Muito, muito bom. Para missa, também. Não, tudo, ele tem tudo aqui. Preparação para confissão. Para Santa Missa. O que eu acho mais interessante é que ele é compacto. Porque, assim, é Cabe claro no bolso. que existem devocionais que são maravilhosos e que são grandes. Aí fica difícil de levar para os lugares. Eu gosto muito dele porque ele tem de tudo um pouco e você consegue levar para onde você quiser. Exatamente. Então, qualquer tipo de oração verbal, você vai encontrar no Seleta de Orações. Enfim, um livrinho muito bom. Certo. Mas se você falar, mas eu já tenho um devocionário aqui em casa, eu preciso comprar Seleta? Não, claro que não. Usa o que você tem. O importante é a oração. Exato. Depois a gente continua. Muito bem. Para meditação, então, como o Luquinha falou, o essencial, o crucial, Sagrada Escritura, os evangelhos. Nós meditamos com a vida de Cristo.